perguntar para você diferente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor, diga. Os encontros passados, que está começando hoje, igual o caso do professor, ou papel, material para nós? Eu acho que sim. Sim. As pessoas que estão interessadas podiam deixar com a Inês o seu e-mail e ela transmite os materiais dos cursos anteriores. São três textos, né? É o São Tomás, o Platão e o texto do Trívio. São 3 textos. Então, pessoal, podemos continuar? Vamos lá? Muito bem. Então, Cláudia, por favor. Estamos no número 9. Com a expansão do sistema escolar e o aumento fenomenal de professores e administradores que atuam nele, a profissão de educador passou a ser organizada como um sindicato trabalhista ou patronal, e os profissionais da educação passaram a usar todos os instrumentos de pressão em prol dos seus interesses de classe e não para o bem comum da educação pública. Assunto educacional é o quê? É assunto associado a debate de questões trabalhistas. Você não vai conseguir nunca ver os professores fazerem greve porque estão querendo parar para pensar na qualidade da educação. Então, a greve só acontecerá para debater assuntos trabalhistas, de direitos trabalhistas e coisas assim. Ou seja, toda a movimentação da classe dos professores é uma movimentação meramente econômica. E esquecem-se de discutir as coisas que estão no conteúdo da educação. Isso é um sinal dos tempos, também aqui é a mesma coisa, lá é muito pior. Não sei se vocês sabiam, mas a maior entidade capitalística americana, quer dizer, a entidade que tem o maior poder econômico dos Estados Unidos, é o Sindicato Nacional dos Professores, porque eles têm trilhões de dinheiro. Imagine todo professor americano, lá também é a maior profissão, deposita todo mês lá, tem do seu salário tirado uma contribuição previdenciária. Tem um fundo de pensão, eles não vão para o INSS deles lá. Tem um fundo de pensão só para professor. Todo mês, cada professor dos Estados Unidos retira um pouquinho do seu salário e é deduzido lá para entregar ao sindicato. Os sindicatos, né, reúnem todo esse dinheirão e aplicam o dinheiro na bolsa, aplicam o dinheiro em títulos públicos. O maior investidor, portanto, dos Estados Unidos é o Fundo Nacional de Aposentadoria dos Professores Americanos. É a mais rica e mais poderosa entidade capitalística. Porque tem muita gente, entendeu? Que é tanta gente, que quando você une todo mundo, fica enorme, fica muito poderoso. Isso é também um sintoma da transformação do assunto educação nos Estados Unidos num assunto econômico apenas. E quando as coisas ficam só econômicas, pessoal, olha, eu tenho 2 formações, eu sou economista e sou formado em letras, licenciado em letras. Eu tenho toda a convicção e toda a certeza para dizer para vocês que os assuntos econômicos são assuntos muito pequenos na vida humana. Eu sei que é imprescindível ter dinheiro para continuar vivendo, mas se a gente reduz a vida humana a assuntos econômicos, nós rebaixamos o problema a um nível tão baixo, mas tão baixo, que nós nunca mais nem entendemos o problema. A educação não pode ser tratada como assunto econômico. Ela tem componentes econômicos? Claro que tem. Tem componente salarial? Claro que tem. Mas ela não pode virar um debate salarial, um debate econômico, senão você não sabe nunca mais o que é educação. Tem que haver em algum lugar a preservação da educação como um assunto em si próprio, um assunto no seu verdadeiro tamanho, que é o assunto da educação como conceito, como atividade nobre humana. E o que ele está dizendo é que nos Estados Unidos houve isso, quer dizer, houve um rebaixamento do assunto educação a meras questões de natureza trabalhista, ou seja, acordos coletivos disso e daquilo. Nos últimos 100 anos, os educadores organizados do país trabalharam para aumentar o número de escolas, de professores, para melhorar os salários e garantir estabilidade aos professores. Nota 7, tradução aproximada tenure. Expressão usada pelos americanos para o direito contratual dos professores acadêmicos sêniores, geralmente aqueles que ocupam o cargo há pelo menos 7 anos, de não serem despedidos sem justa causa. Então,
cada negociação dessas aí estabelece um critério para a estabilidade. Então, se você é um professor que já está há 5 anos lá, se você tem tais e tais características, não pode mais ser despedido, passa a ter estabilidade. Se você reduz todo o debate nacional de educação a isso, o que vai sobrar disso tudo depois? Não há debates de educação no Brasil sobre a educação em si, repararam? Ninguém se preocupa com a educação em si. Debate-se apenas o dinheiro associado à educação. Eu fico tão impressionado com isso, por exemplo, quando é que o brasileiro fica horrorizado com político? Quando é que o brasileiro faz reação contra político? Só quando nós descobrimos que eles aumentaram o salário deles na surdina, assim, no calar da noite, na calada da noite. Nós nunca nos preocupamos com o fato de que eles passam um dia legislando as maiores imbecilidades que você possa imaginar. O que são políticos? São pessoas que passam o dia inteiro achando que a sua missão é ficar criando leis. Mas como as leis às vezes não são necessárias, então o que eles fazem é criar leis estúpidas. Por exemplo, a Câmara Municipal de Curitiba está lá discutindo uma lei agora, dizendo que é proibido ter em Curitiba plantas venenosas. É um negócio assim, de uma cretinice tão enorme, porque veja, em primeiro lugar, eu tenho que ensinar, tenho que botar então eu tenho que obrigar a natureza a atender a lei da Câmara Municipal de Curitiba. Segundo, que planta que não é venenosa? Tente comer 5 quilos de samambaia para você ver só como samambaia também é venenosa. Coma 20 quilos de tomate para você descobrir que tomates também matam. Quer dizer, toda planta é teoricamente venenosa. Agora, querem fazer o quê? Querem proibir que alguém pegue uma planta venenosa de propósito e crie num vasinho de flores em casa? Mas para isso tem que ter uma lei. Quer dizer, na cabeça desse sujeito chamado vereador, ele acha assim, há no mundo um negócio chamado planta venenosa. Ai, que chato. Isso não é uma coisa boa, porque essas plantas venenosas podem eventualmente envenenar alguém. Então, eu, como vereador de Curitiba, vou criar uma lei, porque, afinal de contas, se eu criar a lei, na hora o problema desaparece, proibindo a natureza de produzir plantas venenosas. Bom, por que ninguém foi para a praça pública fazer um protesto para pegar as pessoas que votaram a favor disso e destituí-las por imbecilidade e debilidade mental? Por que você não faz um protesto público contra isso? Não, porque nós brasileiros temos um defeito nós temos um traço de personalidade, da nossa personalidade nacional, nós somos uma sociedade de gente invejosa. Como nós somos invejosos por natureza, nós só nos revoltamos quando achamos que o outro ganha mais dinheiro do que nós. Nós só estamos dispostos a brigar porque nós achamos que os outros têm coisas que nós não temos. E nós nunca nos rebelamos pelo assunto em si próprio, mas nós nos rebelamos simplesmente porque nós achamos que há aí uma má distribuição do dinheiro. Entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? O Brasil, pessoal, voltando a falar de educação aqui, quando eu digo para vocês que só a educação salva o Brasil, eu não quero dizer que tem que colocar as crianças para ir para a escola e fingirem que estão aprendendo. Eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo sem ter escola, é preciso que o Brasil eduque-se a si próprio para deixar de ser invejoso e ser uma outra coisa qualquer que não seja invejoso, porque a inveja é uma espécie de doença da alma. Sabe o que é inveja? A inveja é assim, a inveja é aquela coisa que tem a pessoa que está infeliz porque ela não tem uma coisa que o outro tem. Mas isso não é o mal em si. O mal está em que quando ela vê que tem uma coisa que o outro tem e ela não tem, ela fica torcendo para a outra pessoa perder aquilo que ela tem, para não ter mais aquilo que você não tem. Então, o invejoso é o sujeito que fica torcendo para que o vizinho, que roubem o carro bonito do vizinho. Entendeu? Sabe, o invejoso, sabe o que é inveja? É aquela menina que fica torcendo para o namorado bonito da amiga ser gay. Entendeu? Tomara que seja gay, tomara que seja gay. Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Quer dizer, o invejoso é um destrutivo. Ora, se eu estou querendo, veja assim como um ponto importante da nossa conversa agora. Se eu estou querendo ajudar o Brasil a melhorar, eu tenho que dizer assim, bom, como é que eu faço para destruir a inveja do Brasil?
Bom, eu só consigo mexer nisso alquimicamente. Como é que é mexer alquimicamente? A alquimia, a ideia central da alquimia é que coisas que têm a mesma natureza podem ter formas diferentes. Por exemplo, por que eu posso transformar o chumbo em ouro? Porque chumbo e ouro têm uma mesma natureza que serem metais. Há uma coisa comum ao chumbo e ao ouro, que é a metalidade. Isso é a coisa comum entre o chumbo e o ouro. Não é? Como eles têm uma coisa em comum, eu posso transformar um no outro. Essa é a teoria da alquimia. Bom, o que tem dentro da inveja? Vou tentar fazer o mesmo raciocínio agora para a inveja. Qual é o componente que está preso dentro da inveja? O componente chama-se insatisfação com aquilo que você tem. Ora, eu posso deixar essa insatisfação, que é a essência daquele sentimento que eu tenho, virar inveja, o que é ruim, ou eu posso deixar virar uma outra coisa que é boa. Qual é a versão positiva da inveja? É a ambição. Porque a pessoa ambiciosa também está infeliz com aquilo que ela tem. Mas a diferença agora é que em vez de você torcer para o outro perder o que você tem, o que ele tem, você agora tenta conseguir ter a mesma coisa que ele. Quer dizer, o ambicioso quer ter o mesmo carro bonito que o vizinho para ficar se exibindo depois, passeando, dando volta na quadra para o vizinho notar que você também tem um carro igual a ele. O ambicioso é aquele sujeito que faz o Brasil crescer. O invejoso é aquele sujeito que denuncia o vizinho na polícia, na Receita Federal, porque o vizinho não teria o dinheiro para comprar aquele automóvel. Entenderam? Como é que eu consigo consertar o Brasil? Eu consigo consertar o Brasil quando as pessoas começam a perceber isso que eu estou dizendo. Mas como é que eu faço para entender isso que eu estou dizendo? Eu tenho que ler os grandes livros clássicos, tenho que ler as obras históricas da humanidade, aqueles grandes romances que me ensinam essa diferença. Mas se eu não consigo ler mais nada, se eu não tenho uma escola que é capaz de ensinar as pessoas a lerem de verdade, não é? Se eu não consigo fazer isso, então as pessoas não sabem o que é a diferença de inveja e ambição. E ficarão, portanto, invejosas, porque a maioria é invejosa. E de inveja em inveja, nós vamos ter um país desse tamanho da economia. O Brasil tem uma economia que é 1/20 da economia americana. Precisa 20 brasileiros para dar um americano economicamente. E nós trabalhamos feito louco aqui. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, nessa cultura da inveja, nós não produzimos mais automóveis, nós tiramos os que tem. Compreenderam? Só tem uma solução, que é a cura alquímica. Mas como é que é a cura alquímica? Ensinar para a cura alquímica é a verdadeira educação. E é isso que nós tínhamos que ensinar as crianças a fazer. Não é? E não ensinar as crianças a terem inveja umas das outras. Porque isso elas já fazem sozinhas sem que você ensine. Não é preciso ensinar as crianças a piorar. Elas pioram sozinhas. A televisão já se encarrega disso. Esse é o problema da educação, no fundo, que nós temos que enfrentar. Cláudia, continuamos, por favor. Entre outras coisas, mas ao mesmo tempo se opuseram aos esforços para desviar a educação americana do caminho que a levou ao seu estado atual de precariedade. O professor norte-americano médio, certificado para dar aulas nas nossas escolas públicas pelo curso normal de educação, não passou pela experiência do aprendizado liberal, e não se pode esperar que aqueles que não receberam as luzes do ensinamento liberal conduzam os outros para ele. Se vocês querem ser bons professores, pois vão ter que começar a ler o Dom Quixote, começar a ler... Olha, que todo mês, no dia anterior a esse nosso encontro aqui, nós fazemos um estudo aqui de um grande livro da literatura internacional, da literatura mundial. Ontem nós lemos aqui O Inimigo do Povo, de Ibsen. Daqui a um mês nós vamos ler O Rinoceronte, de Ionesco. Esses livros é que têm as chaves do enigma. São esses livros que trazem os grandes conhecimentos sobre a vida que vocês precisam passar para frente. Mas como é que eu posso imaginar professores que vão ser capazes de ser bons professores se eles mesmos não passaram pelo processo de educação necessário para que eles possam ser bons professores? É por isso que é preciso casar a formação de qualquer pessoa, diz o Mortimer Adler, com a recuperação do estudo das grandes contribuições e dos grandes, digamos, momentos intelectuais da história da humanidade.
É preciso ler a poesia grega, é preciso ler o teatro grego, é preciso ler os grandes livros, é preciso ler aqueles livros que o tempo nos disse que são bons, não é? Aqueles livros que sobraram aí da têmpera que o tempo produz. E essa formação nos grandes livros é alguma coisa imprescindível que, infelizmente, a nossa escola comum não é capaz nem mesmo de cogitar. Daria para vocês imaginarem um curso superior assim? Você entra no curso superior, qualquer curso. Então, do teu lado tem alguém que fez curso para medicina veterinária, mais à frente tem uma moça que está estudando jornalismo, atrás de você tem um sujeito que entrou no curso de engenharia mecânica, do lado de cá tem a minha filha estudando medicina. Então, você tem um grupo de pessoas que ficam um ano antes de estudar as suas especialidades, ficam um ano estudando os grandes romances, as grandes obras religiosas, aquilo tudo que traz o imaginário, aquilo tudo que configura a visão de mundo necessária para que uma pessoa possa sair, digamos, daquele pequeno mundo em que ela está e possa participar do grande mundo das ideias, como diz o Mortimer Adler, né? Da grande conversação. O que o Mortimer Adler acha é que a educação é habilitar você para participar da grande conversação. Quando Homero escreve a Ilíada e a Odisseia, e quando depois Machado de Assis, quando escreve lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem que poder conversar com esses dois. A grande conversação do mundo das grandes ideias, é assim que ele chama, The Great Conversation, a grande conversação, é, no fundo, o objetivo central da educação. Já imaginaram uma escola universitária assim, que durante um ano você só faz isso? A única coisa que você faz é aprender a ler os grandes livros. Um ano depois você vai estudar questões de química, vai estudar negócio de veterinária, vai estudar como é que faz para arrumar uma unha encravada, vai estudar como é que faz para cuidar de um coelho. Compreenderam? Antes de qualquer coisa, era preciso fazer uma educação de verdade com todo mundo. Eu sei que vocês não têm essa chance, não é porque a FAFIPA seja incompetente, não. Muito pelo contrário. A FAFIPA trazendo vocês aqui está fazendo isso de alguma maneira. Não é? Mas é porque ninguém faz, porque saiu fora do imaginário da universidade moderna, em todo mundo, a possibilidade disso acontecer. Porque as pessoas são muito práticas e pragmáticas, querem ir logo ao assunto. Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido. E o problema é que a gente não forma ninguém fazendo assim, desse jeito. Não é? E, portanto, me parece que seria uma boa providência se vocês conseguissem, não custa muito barato, se vocês tivessem pusessem na vida de vocês esse convívio com as grandes obras, que sempre acontece na sexta-feira à noite, anterior a esse encontro sábado aqui. Né? É só pegar o próximo encontro de Paideia e diminuir um dia. Vamos ter então o Rinoceronte do Eugênio Ionesco, que é uma peça de teatro muito bonita, maravilhosa. E vocês não sabem os livros que a gente já teve aqui. Nós já tivemos aqui nesse nosso programa 35 livros diferentes. 35 livros, é um monte de livros, né, pensando bem. Né? O programa todo tem 120 livros. E nós já estamos no lugar mais adiantado, já tem 90 livros. Pense que coisa extraordinária para você. Quem está seguindo esse curso há 3 anos, está fazendo um verdadeiro curso de humanidades, de compreensão do mundo, que é imprescindível para que você possa ser um bom educador. São essas coisas práticas que produzirão em vocês o efeito certo. Então, não percam a chance, já que o CODEP já providencia aqui, já que há essa possibilidade, até o final desse ano, pelo menos, nós teremos mais 5 livros. E nesse, você consegue lembrar os 5 livros que há até o final do ano? Você não consegue? Não. É. Mas são todos. O último ano é Eneida. O livro desse ano é Eneida, a grande poesia romana, né? A Eneida, a história de Enéas, o fundador de Roma. Né? Bom, continuamos. Acá, pessoal. Finalmente, ao mesmo tempo em que diluíamos a substância liberal da escola, fomos estendendo. Eu expliquei, desculpa. Vou começar de novo.
Finalmente, ao mesmo tempo em que diluíamos a substância liberal da escola, fomos estendendo progressivamente o número de anos que um menino ou menino leva para terminar a primeira fase da educação com a obtenção do bacharelado. O bacharelado é aquele diploma universitário em que você sai sem profissão, mas tendo aprendido alguma coisa. Né? Então, ser bacharel em artes nos Estados Unidos, nós não temos nada equivalente aqui. É você dizer assim, olha, eu fui para a universidade, fiquei 3 anos estudando Shakespeare. Mas o que você vai fazer com isso? Nada. Eu só agora sei que é Shakespeare. A minha vida agora é melhor porque eu incorporei a minha existência, a minha consciência da realidade, eu incorporei todos aqueles esquemas de Shakespeare que são geniais. É isso que é ser bacharel em artes. Quer dizer, para conseguir chegar a isso, por causa dessas confusões que a escola faz, você está cada vez perdendo mais tempo, de modo que o tempo de escolarização aumentou muito, mas o conteúdo que você ensinou para as crianças é muito menor, paradoxalmente. Está sempre falando dos Estados Unidos, tá? Por favor. Eu não vou ler a nota que o Munir já explicou. Levamos cada vez mais tempo para fazer cada vez menos. Além da séria falha educacional que isso indica, outro resultado é o prolongamento da imaturidade. Nos séculos passados, homens e mulheres começavam a vida adulta antes dos 20 anos de idade. A maioria deles, muito mais cedo, aos 16 ou 18. Como muitos dos nossos jovens permanecem na escola muito tempo depois disso, eles também permanecem imaturos por um período muito mais longo de suas vidas. E isso retarda e encurta o período de maturidade no qual o aprendizado mais importante precisa ser feito. Então, virou todo mundo criança a vida inteira. Criança no mau sentido, porque um homem com 30 anos que não consegue, por exemplo, ter uma relação afetiva estável, não é uma coisa um pouco estranha, assim, aquela ideia de trocar de namorada todo final de semana, para quem tem 35 anos, não é uma coisa meio reveladora de uma certa imaturidade, assim. Mas as pessoas são assim hoje em dia, porque ninguém mais... Olha aqui, quando há 100 anos, em 1900, quando um menino completava 12 anos, ele queria ser adulto. Então, aqueles meninos de 12 anos andavam vestidos de adulto, andavam de terno, gravata, faziam todo o esforço para aquele buço crescer e ficar com aquele bigodinho, e tinham a cara de adulto. Hoje acontece o contrário. O sujeito tem 50 anos, e já é meio maduro, e fica vestido de idade mental, como se fosse um moleque desse, de boné, de calça até o joelho, de bermuda até o joelho. Você não acha estranho uma coisa dessa? Que nós só tenhamos esses tipos imaturos aí? A criança é mais adulta do que o pai. Não é? Do que o pai e a mãe. Quer dizer, há uma tentativa do mundo moderno de permanecer criança a vida inteira. E isso é o que faz, isso é um fenômeno interessantíssimo, porque isso também revela-se na música. Veja, o Mick Jagger, que tem, sei lá, o Mick Jagger deve ter mais de 60 anos. E o Mick Jagger não parece moleque? Ele não se deixa enganar pelas modelos, não faz filho com modelos como se fosse um menino bobo. Não é uma coisa impressionante isso? Não é? Entre o Mick, veja bem, a minha filha tem 20 e faz 22 anos esse ano. Entre a minha filha e eu, não há nenhuma diferença de gosto musical, por exemplo. Teve uma época da minha vida que eu peguei todos os discos que eu tinha que não eram de música erudita e dei tudo para ela. Então, para minha filha, que tem 30 anos de diferença de mim, é completamente natural gostar de Beatles, Rolling Stones, Yes, que eram os músicos de que eu gostava quando eu tinha 15. Então, ela tem 30 anos a menos que eu, e para ela é completamente normal gostar de Beatles e Rolling Stones, etc. Não é? Agora, veja a diferença que tem entre eu e meu pai. Eu também tenho uma diferença de 30 anos com meu pai. O meu pai, quando tinha 15 anos, não gostava das coisas que eu gostava com 15 anos. Quer dizer, ele gostava lá do Vicente Celestino, do Miltinho, daquelas coisas, né, Ataúfo de Paiva, aquelas coisas que eram, que tem um jeito meio demodé, não é? Quer dizer, houve aí no meio do caminho uma espécie de grande cisão, uma espécie de grande ruptura, que desapareceu a diferença de gerações. Todo mundo virou criança. Todo mundo quer ser criança.
Você pega esses velhinhos que não têm mais interesse em sexo, por exemplo, e você põe no SESC da terceira idade, e depois vai entrevistar, e eles ficam com aquela conversa de sexo, quando faz 30 anos que eles não têm interesse em sexo mais. Então, velhinhos de 85 anos, daí, vocês ainda transam, né, velho? Nós transamos ainda, né, velho? Aí a vez, vai ser hoje, né? Vai ser hoje. Então. Você não acha isso uma coisa tão triste de ouvir? Porque eles só estão fingindo que gostam de sexo porque é proibido não gostar de sexo. Porque faz parte da vida de um jovem gostar de sexo. Como a sexualidade é a parte, digamos, quase mais importante da juventude, mesmo porque a natureza torna os jovens altamente receptivos a sexo para poder incentivá-los a reproduzir a espécie, não é? Então, esses velhinhos que deviam ser sábios, que deviam estar olhando para o mundo de uma perspectiva madura, de uma perspectiva serena, têm que fingir que são jovens. É uma coisa ridícula, atroz, é um negócio horrível. Não é? Todo mundo tem de ser. Você pega a sua filha de 4 anos e veste de Carla Pérez. Fica aquela criaturinha ali, horrorosa, né? Uma criatura de 4 anos, inocente, parece uma dançarina de boate. Porque você acha que tem que parecer sexual, uma menina de 4 anos. Depois ficam reclamando de pedofilia. Ficam sexualizando as crianças de 4 anos, depois acham estranho que tenha tanta pedofilia. Vocês compreendem que é uma espécie de tirania da juventude, uma espécie de atitude de viver a vida assim, intensamente, sem se preocupar com nenhuma coisa que não seja, digamos, a noção de prazer de viver. E aí, é isso que, de certa maneira, também está produzindo esses efeitos na escola, porque as pessoas só pensam em se divertir. E quer todo mundo ser um jovem responsável o resto da vida. Portanto, qualquer perspectiva de responsabilidade é sempre muito indesejável. Não é uma coisa chata você ter lá que ter uma família, uma mulher só, uns filhos que vão retirar a sua liberdade de se divertir, porque tem que ficar cuidando deles. Essa perspectiva da vida, digamos, que sempre foi a única vida possível humana, é uma perspectiva muito ruim para essa mentalidade moderna. É por isso que todo mundo virou criança. Todo mundo quer ser um responsável a vida inteira. E como é que você faz isso? Vestido de guri com 60 anos. Você anda com aquela calça no joelho, tá? Vestido de guri como se fosse criança. Falando como guri, falando como criança. Não é? E fazendo a pior coisa de todas. Tentando ser amigo dos seus filhos. Daí o maior erro de todos, porque você não é amigo dos seus filhos, você é pai ou mãe dos seus filhos. Porque o amigo tem uma conotação completamente diferente. Amigo é um tipo de cúmplice. Não é? Amigo não é um cúmplice. Não é a sua amiga que vai depois contar para sua mãe que você estava na casa dela, quando na verdade você tinha ido passear com o seu namorado. Não é a sua amiga que faz isso por você? Então, por que você vai ser cúmplice dos seus filhos? Você não pode ser cúmplice de filho nenhum, você tem que ser pai e mãe. O pai e mãe envolve o quê? Uma certa autoridade. Pois os seus filhos não podem fazer o que bem entende, você tem direito de proibi-los, de mandar neles. Se você não tem vontade de fazer isso, você não tem, você está abdicando da própria condição de pai e de mãe. Você está abdicando da ideia de ser pai e mãe de alguém. Vocês compreendem o que eu estou dizendo para vocês? Há uma espécie de, digamos, de continuação permanente da juventude, que é o que nós que está por trás desse processo de, digamos aqui, de rebaixamento da educação. Muito bem. Continuamos? Gostaria de acrescentar alguns comentários breves sobre o libelo de acusação, nota 9. Nos Estados Unidos, um libelo de acusação, bill of particulars, é uma declaração escrita usada em ações criminais ou civis que, quando requisitada, é apresentada ao réu pelo acusador. A declaração fornece ao réu informações detalhadas sobre as acusações feitas contra ele. Sobre o libelo de acusação acima, contra a educação americana deste século. 10. Século 20. Século 20, tá? Não preciso perder tempo apresentando provas da maioria das acusações que acabei de listar.
Qualquer pessoa que tenha filhos nas escolas e universidades deste país tem as provas de que precisam. Estou certo de que vocês ouviram seus filhos, assim como eu ouvi os meus, se referirem à substância, como se ela fosse uma pequena parte do currículo que os jovens sensatos deveriam evitar como a peste. Quer dizer, aquelas leituras de grandes livros, aqueles estudos profundos para você compreender como é a contribuição dessas grandes obras, isso tudo é um negócio que ninguém está querendo mais fazer. A parte substanciosa da educação não tem mais espaço. É difícil para eles imaginarem uma escola em que todo o currículo fosse composto de substâncias e na qual se exigisse de todo estudante um currículo composto por disciplinas substanciosas. No entanto, eram assim as escolas e as exigências em todos os séculos anteriores a este. E foram os séculos que fizeram esse mundo moderno cheio das vantagens econômicas que tem. Portanto, não se pode acusar o passado de ser incompetente, porque se o passado não tivesse acontecido, do jeito que aconteceu, nós não seríamos tudo isso que nós somos agora. Não é? Ou seja, é porque justamente alguém foi capaz de fazer um sacrifício e se dedicar a coisas pesadas e complexas, que nós podemos hoje dizer assim, puxa, olha que bacana, eu tenho um telefone celular, eu posso falar com o mundo inteiro aí como a qualquer momento. Eu tenho internet, eu consigo falar com todo mundo instantaneamente. Ora, essas coisas só existem porque antes de nós veio gente que fez o sacrifício. Se nós imaginarmos não fazer o sacrifício, não é? Será que nós somos capazes de construir a próxima etapa, além da inércia dessa que tem hoje? Não sei. É bem conhecida a gama de cursos vocacionais ou de vida prática, nota 11. A política de educação de vida prática, Life Adjustment Education, foi a primeira de uma série de iniciativas federais nos Estados Unidos que começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Era uma política educacional voltada à ação, em detrimento do conhecimento teórico. A educação passou a ser uma preparação para o trabalho e isso resultou na ênfase crescente na educação para os negócios, no desenvolvimento de cursos especiais destinados à busca de emprego e adequação vocacional e na difusão de programas escola-empresa, que foram introduzidos em nossas escolas e faculdades, e como muitas das crianças não recebem nada além deste treinamento depois dos anos de escola elementar, que aprenderam um pouco, muito pouco, sobre como ler, escrever, falar ou escutar. Mas talvez vocês não percebam por que o treinamento vocacional e de vida prática tornaram-se substitutos da educação liberal. Pode-se pensar que a razão é a necessidade de preparar a maioria das nossas crianças para ocupações ou negócios em que ganharão a vida. Mas quem acha isso, esquece que os nossos antepassados que se empregaram em trabalho serviço o fizeram com sucesso, sem precisar da escola para isso. Você não precisa ir para a escola para aprender a dirigir um elevador. Você não precisa ir para a escola para aprender jornalismo. Como é que você formava um jornalista antigamente? Você estava o Mortimer Adler foi jornalista. Você entrava num jornal como num cargo bem baixo. Tipo assim, o menino que leva um papel daqui para lá. Hoje em dia, com o computador, não tem mais esse cargo, né? Do office boy interno, né? Ainda tem para alguma coisa. Uma foto, uma revista. Depois que você demonstrou que você sabe escrever, que você tem interesse por aquilo, aí vão dar para você uma tarefa assim como botar lá o horóscopo. Não que você vai fazer o horóscopo. Tem jornal que quem faz o horóscopo é o jornalista que está em desgraça, né? Também tem isso, né? Tem muito jornal que é assim. Mas você vai lá cuidar de um programa, de uma questãozinha bem pequenininha. Aí você vai lá e deu certo, daí um belo dia o editor vai mandar você entrevistar alguém. Você vai lá procurar alguém, lá um delegado de polícia, ou um político, ou uma pessoa da administração, e vai fazer uma pergunta e vai recolher as respostas. E assim vai, até que um belo dia você vai escrever o primeiro artigo da sua vida. Como tem um editor que é um sujeito, de modo geral, qualificadíssimo, e que entende daquilo profundamente, ele vai pegar o que você escreveu, e vai pegar um lápis aquele lápis de pedreiro, de vermelho, e vai glosar tudo que está errado, porque a linguagem jornalística não é como as outras, tem que ser seco, não pode ter firula,
tem que ser seco, tem que ser objetivo. E aí você vai ficar muito bravo porque ele cortou um monte de coisa, mas você vai saber, no fundo, você reconhece que estava ruim mesmo. E aí na segunda vez que você faz melhor. E dali a 10 anos depois você é jornalista. Não tem nenhuma outra maneira de você ser jornalista melhor do que essa. Por quê? Porque a escola de comunicação vai te ensinar teorias a respeito disso, daquilo. E ela fará, então, apenas o compartilhamento da mitologia sobre o que é ser jornalista. Agora, jornalismo mesmo se aprende na redação, fazendo esse trabalho de 10 anos de esforço. Logo, é uma ilusão imaginar que a escola possa produzir efeitos de natureza profissional perfeitos. Quer dizer, que ela seja suficiente para produzir profissionais. Seria muito melhor, já que nós não temos muito tempo, já que os professores são muito poucos, né, os bons professores, é que nós produzíssemos a compreensão do Dom Quixote verdadeira, do que tentar ficar ensinando jornalismo para alguém que vai aprender, na verdade, na prática. Isso era assim e isso é assim hoje, ainda. Não é? Okay. E que os nossos ancestrais, que exerceram profissões liberais, foram treinados em suas vocações no decorrer da prática ou em escolas de pós-graduação, depois do término de sua educação liberal. Talvez você também não se dê em conta de que o treinamento vocacional nas escolas é, em grande parte, inútil na maioria dos negócios e ocupações para os quais nossas crianças se encaminham. É preciso fazer todo o treinamento de novo no trabalho e não se perderia nada se o treinamento ineficiente da escola fosse suprimido. Ao contrário, muito seria ganho, porque o tempo desperdiçado poderia ser usado de maneira proveitosa para a restauração do substancioso ensino liberal. Compreenderam isso? Essa mitologia da escola como formadora de profissionais prontos foi uma mitologia que muito mais atrapalhou do que ajudou a escola verdadeira. Mas também a gente tem que ser um pouquinho aí cínico, né? Para perguntar assim, será que os professores e as escolas não foram para esta, não derivaram para essa história de profissão, porque não sabiam fazer o resto? Ou seja, será que isso não foi uma maneira da escola continuar existindo, já que não era mais possível ensinar Camões, nem Homero, e nem Shakespeare, e nem Machado de Assis? Será que, no fundo, o que aconteceu não foi simplesmente um arranjo para conviver com a incompetência crescente que os próprios professores estavam vivendo? Essa é uma pergunta boa também, né? Muito bem. As verdadeiras razões para o vocacionalismo exagerado em nossas escolas e universidades são duas. A primeira é que o treinamento vocacional proporcionou um expediente para os professores. Quando, no começo de 1900, os professores se defrontaram com uma população escolar cada vez mais heterogênea, nota 12, grandes levas migratórias aumentaram rapidamente a população americana. Vocês lembram de ter visto um filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos? Que tem lá um operário, ele faz um operário, que fica o dia inteiro virando parafuso assim, daí quando ele sai do trabalho, ele sai com a mão assim, virando parafuso também. Aquilo que aparece naquele filme é muito interessante, porque é uma demonstração do que ele está dizendo aqui. Veja, no início do século XX, começou a aparecer, houve grandes levas migratórias de pessoas europeus, basicamente, que queriam mudar para os Estados Unidos. Aí chega um sujeito no porto, um sujeito que é húngaro. E ele não veio para os Estados Unidos porque ele era um sujeito culto e rico, ele era uma pessoa do povo lá na Hungria. Ele não sabe falar inglês, ele só fala húngaro. Então ele chegou lá nos Estados Unidos, ele é aceito como imigrante, e aí ele vai morar naquele país. Um sujeito que veio da Hungria com a mulher e mais 3 filhos. E ele não sabe uma palavra de inglês. Mas você tem que dar a essa pessoa uma ocupação, porque como é que ele vai viver? Ele tem que arrumar um emprego. Um emprego tem, porque a economia industrial está crescendo muito rápido e tem muito emprego como operário. Não é? Muito bem. Como é que você resolve o problema de você colocar essa pessoa numa fábrica? Porque é difícil, né? Uma pessoa que não fala inglês, como é que vai trabalhar numa fábrica? Ele vai trabalhar numa fábrica se ele tiver que fazer durante o dia inteiro apenas o quê? Uma única coisa. Então, qualquer pessoa aprende, né, por gestos, que faz assim.
o dia inteiro. Isso significa que esta metodologia de produção em massa, que foi feita pelo Henry Ford, né, esse homem que fundou a Ford, e que é o modelo dessa indústria, né, do autômato, era, na verdade, uma solução para o problema dos trabalhadores estrangeiros, dos estrangeiros que vinham para os Estados Unidos e não tinham outra opção para fazer, né? Não tinham outro jeito para adequar-se, para se integrar ao mercado de trabalho, a não ser por atos repetitivos da ad eternum, a vida inteira. Então, reparem, se a indústria americana conseguiu resolver o problema da incorporação dessa mão de obra nova, dando a essas pessoas, então, uma metodologia de trabalho que exigia deles apenas pequenos atos automáticos, está dizendo o Mortimer Adler aqui que a mesma coisa foi feita na educação. Que a educação americana também passou pelo mesmo processo de simplificação para poder incorporar toda esta gente que vinha de uma cultura estranha e que não tinha domínio do inglês, por exemplo, e além de tudo eram muito numerosos. Ou seja, a escola americana, que tinha uma capacidade de lidar com boa qualidade, com uma certa quantidade de alunos que sabiam, que tinham já domínio da língua, agora ela sofre uma enxurrada de estrangeiros, um monte de gente que não sabe falar inglês e que tem que frequentar a escola. Diz o Mortimer Adler aqui agora que o fenômeno de rebaixamento da qualidade do ensino nos Estados Unidos deveu-se por causa deste fenômeno. Eu não estou concordando com ele, eu estou apenas explicando o que ele está nos dizendo. É possível que ele tenha razão. Mas, por outro lado, mesmo que ele não a tivesse, é preciso reconhecer que há, de fato, um rebaixamento da qualidade do ensino nos Estados Unidos e aqui também. Então, isso que eu contei para vocês, que é você botar na escola média, na escola superior, esses 100 e poucos milhões de pessoas de 20 e poucos anos, é uma obra dificílima de fazer, é missão impossível. Como é que você faz isso? Eu demoro 8, 9, 10 anos para formar um professor. Então eu pego uma pessoa que tem 18 anos, entra na universidade, 8 anos depois é que essa pessoa tem capacidade de dar uma aula muito boa. Mas o pessoal cresceu nessa velocidade incrível, nessa aritmética de coelhos, né, com muito mais velocidade do que eu fui capaz de formar. Além de eu não conseguir acompanhar a formação, quem disse que eu tentei? Quem disse que eu valorizei a profissão? Quem disse que eu fiz um esforço para transformar a profissão de professor numa profissão de prestígio social? Eu não fiz nada disso, eu nem tentei direito, eu só piorei a escola. E ainda, quer dizer, que além de aumentar enormemente a quantidade de demanda, eu não fui capaz de investir na oferta. E a oferta só melhorou naqueles casos em que a oferta sozinha melhora, quando a pessoa em si tem esta luz pessoal, a pessoa em si tem esta iluminação pessoal e que a faz prosseguir numa carreira de autoeducação, porque no fundo a única educação que funciona de verdade é a autoeducação, aquela que você faz para você o resto da sua vida. Todas as pessoas que vêm aqui na sexta-feira à noite, elas não vêm aqui porque elas participam de alguma escola que as obrigue. Elas vêm aqui por uma razão muito simples. Elas são engenheiros, médicos, advogados, enfim, pessoas que trabalham aí nos diversos assuntos da sociedade aqui de Paranavaí e região. Elas vêm aqui porque elas estão se autoeducando. Autoeducar significa o seguinte: eu passarei uma noite de sexta-feira para entender esse livro, O Inimigo do Povo. Talvez quando eu termine de fazer esse estudo, eu finalmente entenda alguma coisa mais sobre mim. Isso é autoeducação. E é isso que funciona. Só isso é que dá certo. Não tem outro jeito. Continuamos? Por favor, Agora começou a sentença. Por favor. Quando, no começo de 1900, os professores se defrontaram com uma população escolar cada vez mais heterogênea e em expansas classes, descobriram que simplesmente não sabiam como fornecer ensinamentos liberais para todos os alunos, metade dos quais estava abaixo da inteligência média da população como um todo. O que é absolutamente normal, né? Não tem nenhuma coisa de estranho nisso. Metade tem que estar abaixo da média. Como todas as crianças precisavam ser mantidas na escola,
e mantidas por mais e mais anos, os professores procuraram contornar a sua inabilidade em fazer o que deveria ser feito, substituindo sua verdadeira missão por algo que eles achavam possível fazer. Treinamento vocacional era um expediente para os professores, não uma necessidade para os alunos. Entenderam o que ele está dizendo aí? Olha que coisa impressionante, importante que ele está dizendo. Falou assim, olha, quando a escola americana começou a ser preenchida, começou a ser atacada por muitos mais alunos que estavam vindo de outros países, ou seja, imigrantes novos, a escola, como é que ela reage? Não conseguindo produzir a mesma educação de qualidade, porque agora a dimensão do problema era muito maior, e não podendo formar professores na velocidade necessária, porque eles demoram 8 anos e os alunos chegaram agora aí, já estão aí, o que fez então a escola? A escola refugiou-se nesse negócio de escola profissional. Ele disse assim, bom, temos que ensinar o pessoal a ganhar dinheiro pelo menos. E aí criou-se uma escola voltada para quê? Para habilidades práticas, quando na verdade a verdadeira educação, aquela que nunca deveria ter parado, era uma educação liberal, no sentido de uma educação livre para você fazer o que quiser com ela. A ideia da educação liberal é que ela não está associada a nenhuma profissão, ela é livre. Você faz se você quiser, se você não quiser, não faz nada. Não vai ter se você não quer. Quer dizer, a escola liberal, nesse sentido que nós usamos aqui, não é a escola permissiva. A escola liberal é aquela escola a qual você adere só se você quiser. Não é ir no curso na sexta-feira à noite, vir aqui para estudar o inimigo do povo, é alguma coisa que você faz só se você quiser. E essa liberdade de ir ou não ir é que é fundamental para que você possa aproveitar a noite. Pois esse tipo de ensino, aquele que você adere porque você de fato quer aprender, é que não tem mais oferta na escola americana. Porque a escola americana, tendo de resolver o problema daquela massa enorme de gente, que não era capaz de ler um livro em inglês, transformou-se numa espécie de Senai, uma espécie de Senac, uma espécie de escolinha de formação de coisas práticas. É ruim isso? Não, eu acho que não é. Se você tem uma criança que não tem nenhum interesse na educação, a não ser, você tem uma mocinha que só quer ser cabeleireira, eu sou a favor de deixar ser sua cabeleireira. Eu sou ao contrário, é exigir que ela vá para a escola. Porque ficam essas crianças prisioneiras da escola e não adianta nada, porque elas não querem estar lá, você fica se esforçando, gasta seu dinheirão e ninguém aprende nada. Na prática, tudo vai para dar, tudo dá em burro, os burros vão dar nas águas, igual. Não é? Dá mesmo. Portanto, nós devíamos ter essa sabedoria. Mas já que não pode, porque é um fetiche nacional, essa ideia da educação para todos, pois eu acho que família que não quer que a criança vá para a escola não devia mandar a criança para a escola. Mas é impossível conseguir isso na prática, né? Porque hoje em dia essa é uma impossibilidade política total e completa. Cláudia, por favor. Mas os professores não são os únicos responsáveis pelo arremedo de aprendizado resultante do vocacionalismo. A segunda razão para essa degradação da educação americana reside na atitude dos pais. Vocês sabem bem, tão bem quanto eu, que a maioria dos pais envia seus filhos para a escola e para a faculdade, e muitas vezes fazem grandes sacrifícios pessoais para conseguir isso, pelas razões erradas. Nos Estados Unidos não tem ensino superior gratuito. Tem uma outra bolsa de estudo. Não é, por exemplo, alguém vai para uma universidade e é um grande jogador de tênis. Como as universidades têm campeonatos de tênis, então dão uma bolsa de estudos para esse, porque estão interessados no que ele representa lá para a universidade. Ou então o menino é muito talentoso, tirou notas incríveis, então ele vai para ganhar uma bolsa também. Agora, ensino público gratuito como tem aqui, lá não tem. Tá? Não tem isso lá. Tem escolas, universidades estatais do governo que são mais baratas do que as universidades privadas. Mas a escola pública superior gratuita não tem. Superior, né? Escola pública média tem, mas superior não tem gratuito. Então o sujeito vai para a universidade como? Ele tem que pagar a escola. Como é que ele paga a escola? Naqueles 3 meses de verão em que ele tem férias, 2 meses, ele trabalha feito um desesperado, 2 empregos para arrumar um dinheiro para ajudar a pagar a universidade. O pai economiza a vida inteira para mandar o filho estudar em Harvard. Não é? Quer dizer, a vida do universitário lá é muito mais difícil economicamente do que aqui, porque lá um curso universitário é muito, mas muito
mas muito mais caro do que aqui. Não é? Não tem faculdade lá que você paga 250 por mês. Não tem, isso não existe isso. Tem uma faculdade de verdade, de um grande nome, irá custar $2.000 por mês. São muito caras, né, para famílias de classe média. Então ele está dizendo assim, que as pessoas lá fazem sacrifício de mandar o filho para a escola, sobretudo para a universidade, mas mandam pelas razões erradas. E que razões erradas são estas? Ele vai explicar agora. Cláudio. Eles querem que seus filhos trilhem o caminho do mundo, vencendo seus vizinhos na competição por empregos e salários. Não poderia haver pior razão do que essa para colocar um filho na escola ou na faculdade. Infelizmente, essa total falta de compreensão do propósito da educação não se limita apenas aos pais. Na verdade, é compartilhada por muitos educadores e por quase todas as crianças. As razões apresentadas pelas escolas para oferecer variedade tão ampla de cursos vocacionais, as dadas pelos pais para insistir em querer estes cursos, e as razões apresentadas pelos pais para optarem por eles têm a ver com a mesma ideia enganosa de que o propósito de se ir para a escola é aprender a ganhar dinheiro, não aprender a viver bem. E quando ele diz aprender a viver bem, ele está sempre usando essa expressão no sentido grego da palavra. Porque viver bem não é apenas viver com qualidade de vida material, não é esse o estilo de viver bem. Viver bem é viver dentro de uma perspectiva de cumprir a finalidade da sua existência. Às vezes, a gente, para poder fazer isso, para cumprir a sua finalidade da sua existência, é preciso ter até mesmo uma vida ruim, sob o ponto de vista material, por exemplo. Então, pegue lá um monge que nasceu para fazer um trabalho de meditação e de contemplação de Deus. Para que ele possa cumprir esse objetivo, ele tem que aceitar que ele vai dormir numa camazinha ruim, que ele vai dormir lá vai comer uma comida muito limitada, que ele não terá acesso aos prazeres da vida, que ele não poderá viajar, nem para Nova Londrina ele vai poder ir, não é isso? Não vai, nem para Monte Castelo ele tem autorização para ir, que ele viverá enclausurado numa vida de sacrifícios pessoais. Mas esse homem viverá bem, porque ele está vivendo o projeto da sua existência, é para isso que ele nasceu. Se você quer saber o que é viver bem, então pergunte qual é a missão da sua vida, qual é o sentido da sua vida. Se você perguntar qual é a missão da sua vida, e você saberá que viver bem é viver dentro desse projeto. E por isso, às vezes, viver bem implica em fazer sacrifícios pessoais. Hoje em dia, dentro dessa perspectiva de diversão generalizada, há uma verdadeira desvalorização sistemática da função, por exemplo, de mãe de família. Como é a perspectiva de uma mulher moderna? Ela acha que aquela mãe, aquela mulher que teve 5 filhos e que passou a vida inteira cuidando de 5 filhos, é uma espécie de otária, de uma espécie de trouxa, uma burra que, em vez de passar a sua vida se divertindo, dedicou a sua vida a 5 crianças. Mas, da perspectiva humana de missão sobre essa vida, o ato de ter 5 filhos e passar a vida se dedicando a eles é quase um ato de santidade. Quer dizer, você pode muito bem ter tido uma vida plenamente realizada, mesmo que supondo que você tenha feito sacrifícios aos seus prazeres e deleites pessoais. Como nós vivemos numa sociedade de natureza lúdica, não é? Como eu acabei de explicar a vocês, nós tendemos a achar que tudo que não é diversão não faz sentido, quando na verdade a vida humana só faz sentido se ela tiver um sentido. E esse sentido às vezes implica em que você não pode ter o grau de diversão que os outros têm. Isso é viver bem. Portanto, viver bem não é sinônimo de se divertir. Embora seja assim que as pessoas hoje em dia, de modo geral, pensem que seja a nossa vida. Mas ela não é assim de modo nenhum. Continuamos, Cláudio. Pouco é necessário demonstrar o rebaixamento progressivo dos padrões nas nossas escolas e faculdades. Sabem como nossos filhos recebem agora poucas tarefas de casa para fazer, e se vocês ainda não souberem disso, podem descobrir facilmente por vocês mesmos que a maioria dos estudantes de segundo grau e de ensino superior não passa 40 horas por semana estudando, dentro ou fora da classe. Não faria mal a eles, nessa idade,
Passar 48 ou 56 horas por semana com tarefas de aprendizagem. Você passa 3 horas, quem está fazendo curso superior, passa 3 horas lá na faculdade de noite, se é que passa 3 horas, porque né, tem toda aquela matação de aula no começo, no meio e no fim, né, normal, né? Não é? 5 vezes por semana, são 15 aulas, são 15 horas. Será que as pessoas estudam em casa? Dificilmente. Né? Não é? Então ele está dizendo que é para estudar 46 horas. Eu não sei se a gente consegue fazer 20. Né? Na situação brasileira típica. Eu também sei que todo mundo tem muito trabalho e tem um problema de dividir a sua vida com o trabalho. Não é? Também tem isso, né? Mas mesmo assim é preciso considerar que, seja por qual razão for, seja uma razão com mérito ou não, nós estudamos muito pouco. Um estudante aqui no Brasil estuda muito pouco. Você não tem essa sensação? Pensa bem, tá? Consulte a sua própria vida um minuto. Né? A gente estuda muito pouquinho. Eu conheço alunos que nunca leram um livro, não leram um livro, nenhum livro só, toda a faculdade. Né? Nenhum livro. Eu tenho um amigo que é médico, ele dá aula na faculdade de medicina. Aí ele dá uma aula lá de medicina social, que é para ensinar como é que funciona o SUS. E aí chegou um aluno e falou assim, professor, eu queria muito, o senhor indicou o livro e tal, né, mas eu estou meio duro. Eu sei que o senhor não me peça seu livro para tirar uma fotocópia. Daí ele falou, não, tá bom. Prestou lá o livro para o aluno. Aí passou uns 2 dias, voltou o aluno e falou assim, não, professor, seguinte, eu fui tirar a fotocópia, mas você vê, esse livro aí tem 100 e poucas páginas, que é um livrinho de nada, né? Será que o senhor não me dizia só o que eu tiro, só da parte que vai cair na prova? Daí eu tiro só um pedaço do livro, não tenho que tirar a fotocópia do livro inteiro. Veja, essa pessoa não tem o menor interesse naquele assunto, ele está apenas tentando sobreviver à porcaria do fato que tem uma prova. Mas ele está apenas convivendo com essa série de obstáculos que puseram na frente dele, dos quais ele tem que se livrar, porque senão ele não passa de ano. Não é assim? Não é uma coisa terrível imaginar uma coisa dessa? Então você vê, na PUC em Curitiba tem 11 mil alunos de noite naquela universidade. 11 mil alunos. Tem tanta gente que tem lá uma praça de alimentação, sabe essas praças que tem em shopping center? Que tem assim o McDonald's, tem lá sei lá o que, a Biggs, tem lá, não é? Tem tudo isso. Então tem um movimento enorme, todo mundo lá comendo e tal. E você procurar em todo o campus da Universidade Católica de Curitiba, não tem uma única livraria. Porque não parece a vocês uma coisa também um pouco estranha? Que num ambiente de 11 mil estudantes, ninguém tenha nenhum interesse em comprar o livro, porque não tem livraria, porque não tem cliente, né? Não tem demanda. Né? Por quê? Porque, em compensação, as filas daquele negócio de fotocópias são imensas. As pessoas têm essa visão de que a educação, ensino é um sacrifício pelo qual você passa. Não é alguma coisa que tenha valor em si próprio. É muito difícil conseguir qualquer coisa nesse quadro de referência. Vocês compreendem isso, né? Que é difícil. E eu tenho solução? Não tenho. A solução que eu tenho é muito simples. Deixa estudar só quem quiser, acaba com esse negócio de diploma, aí não tendo diploma para perseguir, só vai estudar quem quer e só vai dar aula a quem quer. Quando você reunir, então, os interessados de verdade, esse troço vai gerar educação. Enquanto for assim, obrigatório, for uma profissão de um lado e uma obrigação do outro, fica essa falsidade, fica essa farsa coletiva. Que, infelizmente, me parece ser o quadro dominante nesse assunto. Bom, mas, Cláudio. Tampouco é necessário demonstrar... Acho que já foi. Uma vez que a educação é uma atividade liberal, não servil, é a essência da quietação, não há razão para reduzir o tempo de estudo a uma semana e a uma carga diária de 6 horas de trabalho. Mas mesmo aqueles percebem quão pouco nossos filhos trabalham e quão pouco se espera deles, podem não estar conscientes de todas as razões para o rebaixamento dos padrões educacionais. Uma delas é o fato de que, sob nosso sistema atual de educação, tendido e compulsório, os padrões precisam ser bem baixos, a ponto de nenhuma criança às vezes ser expulsa da escola por não conseguir atender. Olha o problema
como é que você resolve o problema da falta de qualidade do fato de que ninguém aprende nada? Ou você aprova compulsoriamente, que é a tese, que é o método aqui no Paraná, se não me engano, aqui faz assim. Não foi o Requião que proibiu de reprovar? Aí no ensino médio é assim que funciona. Ou você abaixa o nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, que todo mundo passa, porque aí também é impossível não passar, né? Não é? Portanto, aqui, vocês têm uma enorme desconfiança, por favor, vocês têm uma enorme desconfiança sempre de qualquer indicador que venha dessas provas que se fazem pelo MEC de controle da qualidade de ensino. Porque seguramente essas provas aí estão enviesadas dessa atitude aqui. Ou seja, veja, na hora em que virou só ensino e não é mais educação, quer dizer, na hora que o negócio é apenas uma manobra para você distribuir as pessoas economicamente, e não é mais verdadeiramente um negócio de formação, de fato, qual é o sentido que tem de ficar segurando a criança? Vocês compreendem? O sujeito que defende a ideia de que deve haver aprovação automática é o sujeito que cinicamente entendeu que a missão desse negócio não é ensinar mesmo, não é educar ninguém, então você simplesmente faz de conta que ficou difícil, faz lá uma segunda época, né? Agora não chama mais segunda época, como é que é? Prova de recuperação, faz um cirquinho qualquer para parecer que você tentou, obrigou a criança a estudar mais, mas numa perspectiva de que esse negócio aí não serve para nada, a não ser para dar o diploma, então você, de fato, pode aprovar todo mundo. Eu sou a favor da outra tese. Você, quando a criança entra na escola, você já dá o diploma no primeiro dia. Entendeu? Já dá no primeiro dia. O senhor está entrando? Ah, muito bem, Joãozinho. Tá aqui, a 8ª série para você. Né? Por quê? Porque já que é uma palhaçada mesmo, então você aproveita e leva isso ao extremo. Não é? Não é isso? Não, porque, olha, vamos fazer diferente. Quando a criança nasce, o pai vai no cartório registrar o nome, tem lá, Joãozinho. Então, aí já diz assim o cartorário. O senhor quer que tipo de informação para o seu filho? Ah, engenharia. Está aqui, ó. Já leva o diploma de engenharia. Para ele não se preocupar. Acabou o problema. Pronto. A partir daí não tem mais problema nenhum, porque afinal, tendo resolvido o problema do diploma, agora vamos fazer, agora só trata de estudar. Bom, já está com o diploma garantido, agora vamos estudar agora. Talvez fosse uma maneira mais, digamos, mais honesta de lidar com o problema do que você ficar fazendo esse fingimento todo. Mas é como fez a educação dos pais. Vai no jornal e fala que o filho passou sem nota. Está tudo nota vermelha, mas o filho passou. Aí o que ele fez? Então dá um monte de prova somando para fazer alguma coisa. Tem que fazer o circo, fazer aquele ritual para fingir que não é assim. Por isso que eu digo para vocês, um pouco maldosamente, que a escola pública brasileira só existe para desmentir a tese de que ela não existe. Eu tinha um professor que dizia assim, que ele falava direto já, ele falou assim, olha, quem quiser estudar, estuda, quem quiser está livre, no final eu vou passar todo mundo, porque eu sou obrigada a passar todo mundo essa porcaria. Então pra vocês é a vida, né? Ele dizia assim, vocês é que... Então, se você tem uma perspectiva de que a escola é apenas uma... Por isso é que vocês não devem perder o próximo encontro, mesmo que vocês estejam em férias, não estão proibidas de vir por causa disso. Se essa atividade fosse uma atividade acadêmica, talvez não pudesse existir por causa das férias. Mas como não é, então estaremos aqui nesse lugar daqui no dia 8, né? 7. Dia 7 de agosto estaremos aqui exatamente, todos nós. Então, já que vocês ouçam o padre Ivan Illich, que explica isso melhor do que ninguém. Fala assim, olha, a gente se engana em achar que esse negócio é para educar. O que nós estamos metidos é um negócio feito para ensinar. O que é ensinar? Ensinar é você fingir que está educando e colocando no bolso de todo mundo um pedaço de papel com o que a pessoa vai poder, então, procurar uma posição econômica na vida. Quer dizer com isso o seguinte, pessoal, olha só o que isso significa. Significa o seguinte, que não ter o diploma universitário não é alguma coisa que alavanca a sua vida. O diploma universitário, por exemplo, é alguma coisa que, caso você não tenha, estabelece um buraco pelo qual você não consegue passar. Quer dizer, ele não é alguma coisa que joga para frente, que joga você para frente. Ele é alguma coisa que deixa de impedir
que você possa correr. Ele é a exigência do diploma é uma espécie de obstáculo que você tem que superar. Não é um processo que faz com que você progrida e possa ir na direção de uma situação melhor, por exemplo. Não é? Essa é a questão aqui. Não é? É outra coisa. A gente não entende o que as coisas são na essência. Só quando a gente para pensar. Continuamos. Em nossas salas de aula superlotadas, as crianças não devem ser retidas. Elas precisam passar de ano, todo ano, para ceder o lugar às que vêm atrás delas. Entendeu? Porque tem gente vindo aí, como é que eu posso ocupar aquele lugar 2 vezes para a mesma pessoa? Mas estas não são as únicas causas de nossas práticas educacionais atuais. Nos últimos 50 anos, terapeutas e psiquiatras entraram em cena preocupados com a frustração emocional da criança antes de toda e qualquer consideração educacional. Não se deve permitir que as crianças compitam por notas para evitar... Essa é uma regra que os psicólogos inventaram. Então não adianta você criar na escola uma meritocracia, porque a criança que não tira o primeiro lugar ficará frustrada o resto da vida. Né? Vocês acham que isso é uma coisa boa? E vejam, a vida não é o contrário. A vida real que as crianças terão que enfrentar depois não é, às vezes, uma meritocracia. Pode ser que no Brasil não seja muito, é verdade. Mas nos países normais, quer dizer, o que adianta você criar na criança a mentira de dizer que não há competição quando na vida real há competição? Portanto, a ideia de você diminuir a apreciação do mérito, quer dizer, você não considerar o mérito dos alunos, não prestigiar os alunos que são melhores do que os outros, a título de que você não quer ofender aqueles que não são tão bons, é uma ideia, em última análise, muito cruel. Porque você não está fazendo nenhum bem para ninguém com isso. Porque aquele que se esforçou e não foi reconhecido, ele, de alguma maneira, foi desrespeitado. E aquele que não se esforçou e também não foi reconhecido por não ter se esforçado, encontra uma justificativa para ser vagabundo. Vocês compreenderam que não tem nenhum sentido vocês estabelecerem um critério e que não se pode dar nota para os alunos? Né? Então a gente começou tirando a nota de 1 a 10. Depois inventou que não é mais nota, agora é conceito. Que não é nota, é o conceito. Então aquela escolinha onde a minha filha estudava tinha essas manias todas aí. Não é? Quer dizer, não se pode de modo nenhum elogiar uma criança que foi bem, também não se pode dizer para uma criança que vai mal que ela vai mal. Não se pode tocar nesse assunto. É como se esse assunto fosse um assunto proibido. A tentativa de destruir o mérito, no fundo, a estrelinha do boletim tinha muito valor, porque a estrelinha do boletim fazia com que os esforços fossem reconhecidos. E, por mais que eu não ligasse muito, eu sempre levei em consideração aquilo como aluno, por exemplo. Eu achava que era bom quando alguém dizia assim, puxa, você foi bem, parabéns. Eu achava bom isso. Não que eu ligue muito, né? Não é isso. Não tenho esse problema, né? Mas não há nenhuma vantagem em você retirar o contexto de mérito da escola. Mas quem inventou isso, quem foi? Foram os psicólogos achando que as crianças não podem ser transformadas, não podem ser criticadas e etc. Diga, Gilberto. A menina, lembra, lá, tinha um tal de orelha de porco. Assim, ó, quem não estudava aí, vestia essa orelha de porco. Ninguém queria pôr a orelha de porco. Assim, era um negócio, hoje se for fazer um negócio desse, parece ser algo mas isso de certo parece demais, né? Quer dizer, isso... né? É que você também há limites para você criticar, quer dizer, você não deve criticar uma criança humilhando-a. Humilhar uma criança é muito diferente, quer dizer. Uma coisa é você dizer assim, olha, você foi mal. A outra coisa é você criar uma humilhação para a criança, aí também não. Mas nunca ninguém... Assim, tinha só como uma ameaça. Quer dizer, o grande segredo da ameaça, sabe qual que é, né? Você nunca deve ameaçar a criança, a não ser quando você ameaça a criança com uma coisa tão horrível, tão terrível, que ela sabe que você jamais vai fazer aquilo. Por exemplo, eu vou pegar você, vou botar você na jaula do leão, depois eu vou botar você embaixo de uma moto niveladora, vou passar 5 vezes com a moto niveladora por cima de você, e ainda por cima eu vou fazer hambúrguer com o que tiver sobrado. Essa é uma ameaça que você pode fazer para a criança. Mas nunca faça uma ameaça que você possa cumprir.
porque isso é uma coisa aterrorizante. Agora, se você faz uma ameaça que a criança sabe que você não vai cumprir, aí funciona como ameaça. Entendeu? Vou tirar você pela janela, num monte de caco de vidro, depois eu vou pegar você, vou amarrar no para-choque do carro e vou dar 3 voltas da cidade com você amarrado. Isso pode fazer à vontade. Porque a criança sabe que você não vai cumprir uma coisa dessa de jeito nenhum. Não é? Portanto, a ameaça só tem sentido e valor. Como é? Do jeito que estão as coisas hoje, Você pode até achar que... Eu tenho uma amiga minha que o filho ligou para o Conselho Tutelar. Ligou para o Conselho Tutelar e falou assim: eu estou querendo denunciar aqui uma mãe. Daí disseram: quem é? Qual é o nome dessa mãe? Fulano e tal. Aí, e quem é você? Eu sou o fulano. E o que você... eu sou filho da fulana. Eu disse: mas você não pode denunciar a sua mãe. Ainda tiveram o bom senso de dizer isso. Né? Não é? Daí disseram que não podia denunciar a mãe. Daí ela falou assim: não, por que não posso? Ela me obrigou a limpar a orelha, me obrigou a fazer isso, me botou de castigo, não pude assistir não sei o quê, não pude ver o jogo. Então as crianças acham que não podem mais ser castigadas. Agora é tomar cuidado, porque isso tem que ser feito com tecnologia. Eu estou dizendo, você vai ameaçar uma criança, só ameaça de coisas tão terríveis, mas tão terríveis, que ela sabe que você não vai fazer. Porque a ameaça com potencial de acontecer não é para fazer. Mas aquele casal não jogou a criança porque cumpriu uma ameaça. Aquele casal jogou a criança depois que ela havia morrido. Então, mas a criança vai entender isso? Bom. Não, mas veja, as confusões do mundo são muitas, né? Não é? Quer dizer, esse caso aí não tem o potencial de desmentir isso. Porque o tom com que você ameaça, a criança já sabe que você não vai fazer. Entendeu? O modo como você ameaça, sim. Porque a ameaça é retórica, compreenderam? Que a ameaça tem que ser puramente retórica. Tem que ser uma ameaça teórica, não pode ser uma ameaça real. Compreenderam isso? Que não é para você ameaçar realmente, mas você tem que dizer para a criança que você está muito chateado com ela. Então como é que você faz isso? Você faz uma ameaça que é uma ameaça impossível de acontecer. Então a criança pensa assim: puxa, meu pai está chateado comigo, mas ele me ama. Tipo assim, vou te assar 3 vezes com 1 metro de saladeira, vou te ficar em 1 pedacinho e vou te servir de aperitivo para um. Isso pode fazer. Entendeu? Isso pode fazer à vontade. Pode fazer. Porque a criança, imagine você ouvindo seu pai falar isso. Você acha que o seu pai vai fazer isso com você? Claro que não. Tá? Ok, pessoal, vamos lá, continuar. Temos que terminar, hein? Temos que terminar. Vamos lá. Crianças não devem ser disciplinadas porque isso também poderia levá-las a desordens emocionais. Acima de tudo, nunca se deve pedir à criança para fazer algo que ela não possa fazer facilmente e sem dificuldade. Elas precisam aprender sem esforço e com sensação eufórica de sucesso em qualquer coisa que façam. Tudo isso é orientação de psicólogo, tá? Ele não está concordando com isso, ele está apenas dizendo que essa é a nova abordagem que você tem que fazer. Então não pode ensinar nada complicado para a criança, porque ela vai ter dificuldade de fazer, ela não pode sentir dificuldade. Ora, que desgraça que é isso? Que coisa é essa? Quer dizer, que gente nós estamos criando que não é capaz de fazer nenhum esforço acima da média? Nós estamos criando gente derrotada desde o início, gente que não vai ter na vida nenhuma possibilidade de ação, porque a escola é condescendente com tudo. Eu não posso dizer que a criança está indo mal, eu não posso dizer para a criança que ela tem que se esforçar mais, eu não posso dar uma tarefa difícil que a criança vai ter que passar a tarde inteira fazendo, mas que educação é essa que eu vou produzir nesse jeito de fazer? É isso? Pode ser que isso não as prepare para todas as dores e dificuldades, nem para os frequentes fracassos com os quais as pessoas precisam lidar no esforço estimulante de se levar a vida bem vivida. Mas isto não importa, pois o ideal americano, de qualquer forma, não é uma vida bem vivida, mas uma vida divertida, cheia de prazeres variados a cada dia. Vocês acham que é uma coisa bonita? Vocês acham que é uma coisa bonita que você ensine as crianças a nunca fracassarem? A vida não é cheia de fracasso? Você não fracassou na sua vida várias vezes?
A vida é feita de fracassos. Por que a gente vai impedir que elas tenham essa experiência na escola? Quer dizer, o fato de que eu tentei fazer aquele negócio difícil e não consegui é extremamente educacional? Não é? Por que eu não posso fazer isso com as crianças? Por que eu não devo dar às crianças essa experiência? Não é? É isso que ele está dizendo aqui. Que essa maneira, essa psicologia de média com criança não faz nenhum bem para a criança. Parece que você está libertando os esforços, mas você está apenas aprisionando a criança em outras coisas que você não contava. Portanto, acontece o contrário daquilo que você está pretendendo fazer. Da mesma forma que não podemos jogar a culpa do vocacionalismo das nossas escolas nos professores, já que nós, pais, somos mais responsáveis do que eles por tornar nossas escolas apenas um meio de se atingir um sucesso a ser quantificado monetariamente, também não podemos pôr toda a culpa no rebaixamento dos padrões educacionais nos psiquiátricos. O povo americano, como um todo, é responsável pela escala invertida de valores que domina nossas escolas, assim como domina a vida americana. Em vez de limitar a diversão a algo que, além de ser agradável, tem um propósito útil de nos relaxar das nossas árduas tarefas do trabalho e da educação, achamos que o trabalho existe em função da diversão e que o tempo livre significa apenas uma série de distrações, diversões e recreações. Ou seja, nós só conseguimos olhar para o mundo, na nossa vida, a partir de uma ideia de qualidade de vida no sentido prazeroso da palavra. E é isso que gerou essa educação que está aí, nos Estados Unidos, do que ele está falando. Discursamos sobre a busca da felicidade, que nossos antepassados entendiam como o esforço de se atingir a excelência máxima de que uma vida humana é capaz, mas estamos de fato nos referindo à busca do prazer. É principalmente nisso que desejamos aplicar nossa riqueza e é assim que utilizamos nosso tempo livre. Talvez valesse a pena contar para vocês uma coisa bem importante, dizer assim que não existe busca da felicidade. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Não há busca de felicidade. Em termos filosóficos, isso não existe. Filosofia, felicidade não é alguma coisa que você busca. Filosofia é alguma coisa que acontece com você porque você buscou outra coisa. Felicidade é um efeito colateral, é alguma coisa que acontece com você porque você buscou outra coisa. Então, por exemplo, se você busca ser um bom pai ou uma boa mãe, e se ser uma boa mãe implica em fazer sacrifícios pelo seu filho, e fazer sacrifícios para ter filhos, e cuidar de uma criança doente de 6 meses, e se isso significa ser uma boa mãe, o ato de fazer isso, fazer a sua obrigação e cuidar dessa criança doente, é esse ato que redundará, então, em seguida, numa situação de felicidade. A impressão que as pessoas têm é de que se você tem uma criança em casa que vai te dar trabalho, é melhor se entregar logo para a avó de uma vez, entrega para a avó cuidar, entrega para alguém cuidar que não você, entrega para o pai e vai para a farra, entrega para a mãe e vai para a farra. Porque você está buscando a sua felicidade. A sua felicidade o que é? É o seu deleite e prazer pessoal. Numa sociedade dominada pelo conceito de prazer, é uma sociedade que acha que tudo aquilo que exige esforço e que exige sacrifício é a anti-busca da felicidade. Como você acha que buscar a felicidade é apenas o ato de procurar prazeres e sensações gostosas, sensações físicas boas? Então as pessoas não conseguem mais fazer sacrifício nenhum. Quando na verdade os antigos diziam que buscar a felicidade não era de verdade a verdadeira busca, e que a busca é por outras coisas. A busca é para executar a sua missão sobre essa vida. A busca é para executar a razão pela qual você veio para esse mundo. A busca é para cumprir o sentido da sua existência. Se você fizer isso bem, o resultado disso é uma forma de felicidade. Não é? Então, aquela mãe que cuidou o dia inteiro de uma criança doente pode estar cansada, pode estar acabada no final do dia, mas ela sabe no seu íntimo que ela está cumprindo a sua existência, o objetivo existencial da sua vida. Mas para você poder raciocinar assim, você tem que tirar da sua cabeça qualquer hipótese de busca da felicidade direta, porque isso não é possível. Não é possível buscar a felicidade diretamente com o primeiro objetivo. Felicidade é sempre aquilo que acontece porque você fez outra coisa.
A felicidade é alguma coisa que funciona como um efeito colateral de um remédio. Porque você produziu tal coisa, então agora você se sente feliz. E toda tentativa de buscar a felicidade diretamente é uma busca inútil, porque todos os prazeres que você possa ter na vida são todos limitados. Vai chegar uma hora que você não consegue mais consumir açúcar porque você é diabético. Você não pode mais comer costela salgada porque você tem pressão alta. Porque você não consegue mais ter vida sexual porque essas duas coisas geraram um efeito de impotência sexual. Porque você não consegue mais comer comidas gostosas porque já experimentou todas. Porque você não consegue mais andar de montanha-russa porque você está sofrendo do labirinto. Porque a sua possibilidade de viver uma vida de prazeres físicos foi limitada, às vezes porque simplesmente você, muito jovem, sofreu um acidente e agora está paraplégico e agora não pode mais fazer nada que envolva a vida, o corpo, né, a movimentação do corpo. Pois buscar a felicidade é impossível. Tem que buscar o cumprimento da sua missão. A felicidade é aquilo que virá quando você consegue cumprir a sua missão. E a missão de ninguém é uma missão de ficar comendo cachorro quente o dia inteiro. Ninguém pode imaginar que a sua missão de vida seja passar o dia tomando sopa e comendo cachorro quente. Embora você tenha pensado nisso, que eu sei. Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Nas últimas centenas de anos, na medida em que a quantidade de tempo livre aumentou progressivamente, com o impressionante aumento de nossa produtividade, as duas coisas que seguiram o mesmo caminho de crescimento acelerado foram a indústria escolar e a do entretenimento. Poderíamos pensar que o crescimento de uma deveria ter posto em xeque o crescimento da outra, mas parece que aconteceu exatamente o oposto. Não somos apenas devotados à diversão, mas propensos à adoração da infância, provavelmente porque é a parte da vida humana menos séria e mais livre. Acalentando um desejo secreto de sermos despreocupados como crianças, fazemos todos os esforços para assegurar que nossas crianças permaneçam tão despreocupadas quanto possível. Com tais sentimentos ou sonhos sobre o idílico mundo da infância, rejeitamos as características educacionais que fariam nossas crianças crescer mais rápido, enfrentando e superando dores e dificuldades. Características tão inseparáveis do aprendizado genuíno quanto são de todos os outros assuntos sérios da vida. Tradução de Patrícia Maria Meirelles Marques. Muito bem. Então, quer dizer, o nosso amor pelas nossas crianças faz com que nós nos enganemos profundamente na fórmula de lidar com elas. Ou seja, a ideia de dar às nossas crianças uma existência escolar que é desprovida de esforço é apenas uma maneira de nós estragarmos a chance das nossas crianças terem mais sucesso na vida quando a vida impuser os esforços que a vida imporá mais cedo ou mais tarde. Ou seja, há uma tremenda confusão de valores no assunto educação. E eu queria dizer a vocês que quando esse texto traz aqui, quando a gente traz um texto assim, todos os textos que estão aqui são todos polêmicos. Porque para falar das coisas convencionais, vocês não precisam passar aqui amanhã de sábado comigo. Né? Porque é só pegar aí a bibliografia disponível que você já tem. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui mensal é justamente poder olhar para a educação com um olhar diferente daquele que, de modo geral, se olha. É um processo, portanto, de provocação que eu gostaria muito que vocês aproveitassem. Eu queria muito agradecer a Cláudia, que leu muito bem. Cláudia, muito obrigado. Tá? A Cláudia está aqui conosco. Queria muito agradecer a vocês que vieram, ao professor Flávio, que é o mentor desse movimento pedagógico, de vir trazer vocês para cá. Muito obrigado. Tá? Sabemos devemos ficar muito felizes com a sua iniciativa. E dizer que daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, no dia 7 de agosto, vamos ler aí um trecho de um livro do padre Ivan Illich, mas seria muito importante que vocês viessem na véspera, para ouvir, para entender aqui o Rinoceronte de Eugênio Ionesco, que é uma beleza de história que vai esclarecer pontos muito importantes da vossa vida. Muito obrigado. É 6:30 da tarde, a noite é 6:30 da tarde nesse auditório. 6:30, na sexta-feira. Tá bem? Obrigado, né? Eu só arrumo uma outra para você.
porque eu risquei. Não, não tem problema, não. Eu vou fazer uma cópia nova para mim. É? Eu tenho mudanças lá. É? Ah, porque eu O formato, acabei... Ah, a minha estava contando. o meu formato é diferente, entende? É, também, ó. O meu formato é menor, é cápsula. Então, Não se preocupe pronto, não. muito obrigada. Tá, de nada. Deixa eu ver se A Andréia comentou com você dela, que ela vai hoje. Ela vai me levar? Ela me falou ontem que não podia. Ah, falou ontem? É, porque ela vai com o carro cheio de... Ah, das coisas assim. É. Tá. Então foi pelo menos a última notícia que eu tenho, né? Oi. eu gostaria daquele que eu Ah, só tem em francês. Né? com a tradução. Eu não traduzi ainda, mas vou traduzir umas 10 páginas assim para a gente ler aqui. Daí aí tem, é um livro difícil fazer até em francês, porque é uma edição dessas que não é de uma grande editora, então é um livro difícil de encontrar. Eu encontrei assim um dos últimos formulários, mas é um livro muito importante para quem trabalha com alfabetização. Eu vi, ela fazia também, pretendo fazer Então, aí quem sabe dar uma sorte e alguém traduz o livro aí. É. Tá bom? Tá, nada. Tchau. Leandro, tudo bem, cara? Desculpa não levantar, tá meio guardado. Ô, rapaz, tá com o Leandro, ele participou lá do grupo de estudo com a gente. Falou que veio aqui hoje conhecer, começou há pouco tempo participar com a gente. Você tinha sumido? Eu não só vi você hoje mesmo. Então, ontem eu não estava bem, estava com dor de cabeça, e daí acabei indo para casa, e daí hoje de manhã, na parte da manhã, eu fui dar uma mão organizando, depois eu fui lá fazer leitura para os jovens, e daí a Suzane e ele veio aqui para participar um pouco. Isso aí, que bom. Uma vez por mês, sexta. A gente terminou, sábado passado, fechou com o Silva, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e agora a gente começou a Divina Comédia. A gente vai ler ele em 3 etapas. Então lembra qual a tradução? É da Martim. Martim Claret. Martim Claret? Não é Flávio? Não, é Poesia épica. Eu tradução que é? Deixa eu pegar aqui, eu tenho ela aqui. Mas é aquela mesmo que você citou, que você pegou o prefácio dela, para a gente trabalhar no encontro aqui. A gente vai ler um mês o primeiro Inferno, depois um mês o Purgatório. Esse é uma tradução do tempo de Machado de Assis. Bem velha. Ela é uma tradução, às vezes, um pouquinho dura, porque não é dura, ela é um pouco antiga, né? Munir. Oi, querida. Tchau, Cláudia. Obrigado, viu, Selma, viu? Você. Obrigado, viu? Tchau. Então é uma tradução a mais antiga daquela que nós temos aqui, que é boa. Né? Esse Xavier Pinheiro, o Machado de Assis, traduziu o Inferno. Ele traduziu. E daí não quis, aliás, acho que não está disponível em lugar nenhum, nunca consegui ler. E aí ele convenceu esse Xavier Pinheiro, que era amigo dele, a traduzir a obra inteira. Então ela tem a bênção do Machado, essa tradução. O problema é que ela ficou um pouco antiquada, porque está muito longe já. Então o modo português já está um pouco antiquado, né? Mas é uma tradução muito boa, de muito valor. bem longe. Inclusive com dificuldade. Nossa Senhora. É muito velha, né? Tem muita idade e o português está mudando de jeito de escrever. Vai muda a estrutura da língua. Por isso que ela dá essa sensação assim, de dificuldade. Agora a vantagem é que é barato, né? É barato, né? A gente mandou vir 15 livros, e daí vamos ler ela nessas 3 etapas, e depois aí tem os outros livros, a Revolução dos Livros. Eu vou começar um outro grupo de leitura em Curitiba com a Divina Comédia agora em agosto. Eu já fiz um, e vamos ler em 18 noites, de 3h30 cada uma. Então vai começar agora em agosto e termina em julho do ano que vem. Eu já tenho 10 alunos no curso. Nós vamos usar o Luciano
estou com uma dificuldade esses 2 dias agora. Cristiano Martins, que é o tradutor, é um tradutor do tempo do Juscelino Kubitschek, que era um sujeito que era ajudante, era chefe de gabinete do Juscelino, e que tinha fascinação por um livro, passou a vida traduzindo um livro. Cristiano Martins, que é a que eu já usei da outra vez, né, que eu já domino, né? Tem mais 2 ainda, que é a do Ítalo Mauro, que é bilingue, e tem agora Ítalo Mauro. Mas são 3 traduções? 4 traduções, 4 você pode ler. Essa, 4 que tem, digamos assim, pedigree suficiente, né? Essa, a do Cristiano Martins, essa que eu uso, a do Ítalo Mauro, que é bilingue, e a recente, e tem uma bem nova do Vasco Graça, que é um diplomata português, que andou fazendo uma tradução bem recente agora, a editora Landi, se eu não me engano, da Divina Comédia. Então, em poesia, as 4 no Brasil são muito boas. Agora, há quem tenha traduzido em prosa, né? Mas prosa perde muito a graça. Prosa perde muito a graça. Mas essa é uma das 4 traduções recomendadas. Começou hoje a leitura, uma leitura de parte, vamos fazer alguns encontros extras, fazer a leitura junto. Eu também peguei como subsídio de tudo aquele seu material, sabe? Eu estou lendo, sim. E daí eu vou contando para o pessoal. Aquilo é um bom resumo. Eu até acho que é uma boa providência vocês lerem aquele resumo, nem que demorem mais de um dia para fazer isso. E aí, com o resumo na cabeça, com a obra estruturada, é mais fácil de ler o texto. Uma prévia, né? Faz um resumo, assim, de começo, meio e fim, né? Vai até o fim do resumo. O resumo tem aqui 4, 5 páginas. Aquele que... Porque você trouxe 2 resumos. Um em prosa, certo? Um tipo contando. Aquele contendo que eu estou falando. Então, aquele lá tem 9. 9 páginas. Então, vocês deviam ler isso para ter uma ideia do começo, meio e fim, que ter uma ideia do conjunto, para depois ficar mais fácil de ler a poesia. Legal. Eu diria que é uma metodologia boa essa. Tá. Que eu farei assim lá no meu grupo. Vamos ler na primeira noite só o resumo, né? Daí eu tenho 19, porque eu preciso de 18 dias, né, para ler eu sei que é 18 porque eu já fiz a experiência, né? Então eu preciso de 18 noites para ler a Divina Comédia. Então eu vou gastar mais uma na frente para ler o resumo, vou gastar mais uma